Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para que tu inicie ele curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, que isso é muito importante e ajuda muito. Bom, hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês que eu sei que é de extrema importância e eu sei que muitos de vocês têm muita dúvida. Toma uma água. Que é como começar um estilo de vida saudável, quais são os primeiros passos que eu preciso dar. Então eu tô aqui para te ajudar nisso. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que um estilo de vida saudável ele é construído. Ele não acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então a gente precisa ter paciência nesse processo. É respeitar o nosso tempo, respeitar que isso é uma mudança, isso leva um tempo e que na grande maioria das vezes se torna um processo de alguns meses, talvez algumas pessoas até mesmo anos. Eu fui o exemplo de que 2018, 19, 20, eu levei 2 anos praticamente para de fato mudar o meu estilo de vida. Então, o primeiro ponto assim que eu acho que falta que as pessoas entendam é a mudança de estilo de vida começa quando a gente desembala menos e a gente descasca mais. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas isso é muito clichê, isso eu sei. O estilo de vida saudável, ele basicamente proporciona saúde, além, obviamente, de estética e dos benefícios que a estética traz, que a estética traz para nossa autoestima. Mas o fato de desembalar menos e descascar mais já é um dos maiores atos dessa mudança de estilo de vida. Quando a gente prioriza alimentos in natura, quando a gente prioriza uma alimentação mais rica em nutrientes, mais ricas em comida de verdade, comida que vem da terra, então o arroz, a batata, o feijão, os vegetais, as frutas, a gente já tá dando um start na nossa mudança. Então não precisa daquelas 1001 coisas fantasiosas que a gente acha que precisa, então os suplementos mais caros, os chás mais caros do mercado, os chocolates mais caros, não. O estilo de vida ele começa a ser mudado quando a gente começa nesse processo de trocar o industrializado ou diminuir o industrializado. Eu sempre gosto de usar o diminuir porque trocar é uma coisa parece muito radical. Então o diminuir o consumo dos industrializados, me desculpem pelos cachorros, e o aumento do consumo dos alimentos in natura, tá? Então, outro ponto que eu acho, eu tô com uma colinha aqui, tá? Um ponto extremamente importante que a gente não tem o costume, que é beber água, no mínimo 2,5 litros de água por dia. Mas por que beber água entra no estilo de vida saudável? Porque é algo básico. O nosso corpo é composto, na grande maioria de vezes, por água. O nosso corpo é composto 90%, uma grande porcentagem da nossa composição corporal é água. Então, começar pelo básico. Tomar 2,5 litros de água por dia é a quantidade mínima, tá? Para te tomar a quantidade de água necessária, tu multiplica 0,35 ml pelo teu peso para te ter a quantidade exata de água que tu precisa. Então, começar com pequenas mudanças, trocando alimentos industrializados, ou se a tua alimentação predominantemente é por alimentos industrializados, tu troca isso por uma variação de alimentos naturais, de alimentos de fontes da natureza, e começa bebendo, te comprometendo em beber 2,5 litros de água por dia, que isso já é um grande passo. Embora as pessoas não falem, isso é algo extremamente importante no nosso processo de mudança de estilo de vida, no processo de mudanças de hábitos alimentares, nessa transição, nesse processo. Porque se a gente não faz o básico bem feito, não adianta a gente querer fazer o extraordinário, porque a gente logo ali vai tropeçar. Então a gente foca primeiro em fazer o básico bem feito, que é uma alimentação na grande maioria do tempo saudável, é beber a quantidade certa de água por dia, e isso entra no fator sim desse processo de mudança do estilo de vida. Outro ponto que eu anotei aqui se comprometa em treinar pelo menos 30 minutos de 2 a 3 vezes na semana. Júlia, mas eu não sei qual o treino que eu gosto, eu não sei se eu gosto de atividade física. Eu fiz um vídeo na página do Facebook, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é falando sobre treino. O treino é uma parte fundamental do processo de estilo de vida. Na grande maioria das vezes as pessoas me perguntam, mas e se eu não treinar, eu consigo resultado, eu consigo emagrecer? Consegue, mas não é a melhor maneira. Então a minha recomendação sempre vai ser, experimente todas as modalidades que tu puder, que tu tiver a oportunidade, até que tu consiga definir aquilo que te gere prazer. Ok, experimentei todas, isso acontece muito, e eu não me identifiquei com nenhuma. O que eu faço?
Aí a gente entra num ponto muito importante, que é ter a disciplina e a consciência da importância do treino na nossa vida. Pra gente ter um estilo de vida saudável, a gente precisa cuidar da nossa saúde em um todo. Então a gente come bem e a gente bebe água e a gente precisa exercitar o nosso corpo. Porque um corpo sem se exercitar não tem saúde totalmente. Nós somos feitos para gastar energia, para depositar nossa energia em atividade física e nas nossas atividades do dia a dia. O treino não é só estética, muito pelo contrário, ele influencia na nossa disposição, na regulação dos nossos hormônios. Então, se tu fez diversas modalidades e não gostou de nenhuma, eu te aconselho a fazer por disciplina. De todas que tu experimentou, pega uma que talvez tenha dado um gostinho ali melhor e segue, que vai virar um hábito, e depois que vira um hábito é só sucesso, tá? Respeitar a nossa fome e a nossa saciedade, entrar nesse processo de conhecimento. Na grande maioria das vezes, as pessoas não sabem dizer se elas estão com fome, não sabem dizer se elas estão saciadas. Então, isso é um processo de autoconhecimento. Isso a gente começa a se observar. A autoobservação no processo de mudança de hábitos alimentares, a autoobservação no processo de mudança de estilo de vida, ela é um fator determinante. Então, eu te aconselho, eu te dou essa dica de que, quando tu começar o teu processo, te observa. Observa como tu acorda, que horas mais ou menos tu tem apetite, que horas mais ou menos tu tem fome. Observa se tu comeu uma fruta e uma proteína e um carboidrato, um pãozinho integral com ovo mexido e uma saladinha de fruta, se isso te sacia, se tu fica com fome. A saciedade, geralmente a gente não consegue entender ela, porque na grande maioria das vezes a gente nem terminou de comer o que tá no prato e a gente já tá pensando em repetir. A gente não dá o tempo do organismo absorver aqueles nutrientes, do organismo absorver aquela refeição e a gente já tá pensando em repetir. Então, essa atividade de comi, esperei certo tempo, estou com fome, vou comer um pouco a mais. Por que isso é importante? Porque eu começo a ter uma autonomia sobre a minha saciedade e sobre a minha fome. Lembrando que aqui a gente tá falando em mudança de estilo de vida, em mudança de alimentação, em proporcionar hábitos novos, hábitos alimentares novos, hábitos de treino. Então, reconhecer a nossa fome, reconhecer a nossa saciedade é um grande passo. Vou tomar uma aguinha. É um grande passo. Por quê? Porque a partir do momento em que eu conheço a minha fome, que eu conheço quando eu estou saciada, eu sei quais são os momentos, quanto eu preciso comer. Eu aprendo esse processo. Então, esses pilares de trocar alimentos industrializados por alimentos naturais, beber a quantidade mínima de água no dia, treinar, achar uma atividade física que tu goste e se conhecer, são os primeiros passos pra gente começar essa mudança de estilo de vida. E eu não tô dizendo que vai ser fácil, eu tô dizendo que tu precisa estruturar esses 4 pilares e começar a colocar em prática. Vão ter momentos que vão ser mais difíceis, isso é normal, mas o processo vale a pena. Outra coisa que é muito importante falar: na grande maioria das vezes, as pessoas que relatam que sentem fome toda hora, não é fome, é sede. As pessoas não bebem a quantidade de água que elas precisam, elas não estão acostumadas a ter uma garrafa de água do lado, a ter um copo de água do lado, fazendo as atividades que estão fazendo, principalmente agora em home office, nessa função da pandemia. A gente precisa ter algo visualmente. Eu ando sempre com uma garrafa dessa, ou com qualquer outra, pra eu me lembrar de beber água. Eu geralmente sinto muita sede, mas na grande maioria das vezes o beber água nem faz parte da rotina das pessoas. Então, elas não bebem e tá tudo certo. E aí elas sentem essa sensação de fome toda hora. Não é fome toda hora. É falta de hidratação. Muitas das vezes pode ser estresse, muitas das vezes pode ser ansiedade. E é que eu não tô entrando em transtornos, tá, gente? Eu tô entrando em ansiedade normal do dia, no tédio, nessas coisas assim. Então, saber especificar a fome fisiológica é um dos primeiros passos também. Eu não coloquei nessa lista aqui, mas é extremamente importante. O nosso corpo diz quando ele tá com fome. E a fome, a melhor maneira da gente definir quando a gente tá com fome é: eu tô com fome, eu comeria o que tivesse aqui ou eu penso no que eu quero comer? Se eu penso no que eu quero comer, não é fome, é vontade. E aí é onde muitas das vezes a gente entra numa armadilha federal, porque eu tô com fome, mas eu queria tanto comer um salgado, eu queria tanto comer isso. Isso não é fome. Fome é quando eu sinto a fome e eu como, se tiver uma banana na minha frente, se tiver um ovo cozido na minha frente, se tiver um mingau de aveia na minha frente, se tiver um legume na minha frente e eu estou com fome, eu vou comer aquilo. Isso foi algo que eu aprendi com a minha nutricionista, Micaela Vivan, maravilhosa. Ela que fez esse divisor de água na minha vida
Fome é quando a gente come aquilo que tem. Quando a gente pensa no que a gente vai comer, a gente se sabota. Então, quando a gente está nesse processo de mudança de estilo de vida, quando a gente está nesse processo de mudanças de alimentação, tudo é muito novo. E tudo é muito empolgante no início e depois começa a se tornar um pouco mais complicado. Então, o melhor processo é o autoconhecimento. Fora que existem diversos mitos sobre uma alimentação saudável, sobre um estilo de vida saudável que não faz muito sentido. Então, o que eu recomendo é, não se compare com ninguém, cada processo é cada pessoa vai levar um tempo. Eu levei 2 anos, quase 3, para de fato mudar o meu estilo de vida. Algumas pessoas levam meses, algumas pessoas levam 2 semanas e se habituam super bem. Isso são processos e processos são individuais, tá? A grande maioria das pessoas se confunde nessa coisa de comer saudável. Ok, eu vou comer saudável, mas aí eu não preciso comer as coisas que eu gosto. Como é que isso funciona? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre emagrecimento, mas aquele vídeo sobre emagrecimento entra em todos os tópicos. A gente não precisa abrir mão de comer aquilo que a gente gosta. Jamais. A gente precisa saber quando comer e como comer. As quantidades são determinantes em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento, seja emagrecimento, seja mudança de hábitos alimentares, seja hipertrofia, seja lá o que tu tiver. As quantidades ditam muito mais do que se tu pode ou não comer. Não existe alimento que engorda e não existe alimento que emagrece. Principalmente nessa mudança de estilo de vida, eu gosto de dizer que tudo é válido, tá? Todos os alimentos são bem-vindos. A gente começa a se conhecer nesse processo de mudança. Então não cortem tudo. Isso é um ponto extremamente importante. Não cortem todos os alimentos da rotina de vocês. Isso não vai ser constante, isso não vai ser benéfico, isso logo ali na frente pode dar problema. Todos os alimentos devem estar encaixados dentro de uma rotina alimentar, com as quantidades certas. Só que quando a gente muda, quando a gente está mudando o nosso estilo de vida, quando a gente está mudando a nossa alimentação, o nosso grande erro é querer fazer o perfeito de início. E isso não é o correto. O correto é a gente fazer o básico bem feito. E aí eu volto nas 3 primeiras coisas que eu falei. Diminuir o consumo dos industrializados e aumentar o consumo de alimentos naturais. Beber a quantidade certa de água no dia. E achar uma atividade física que tu goste e praticar ela pelo menos 30 minutos de 2 a 3 vezes na semana. Por que eu volto tanto nessa tecla do básico? Porque se eu não souber fazer o básico bem feito, não adianta eu querer partir para algo mais elaborado que não vai dar certo. Algumas pessoas partem para o mais radical e dá certo, outras pessoas já nem tanto. Por quê? Porque a gente começa a lidar com a nossa cabeça. Então eu penso, tá tudo proibido, tá tudo proibido, tá tudo proibido, tá tudo proibido, e eu quero tudo que tá proibido. Uma aguinha de novo. Quando eu coloco na minha cabeça que é no radicalismo, é no extremismo, eu vou querer tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça que eu não posso comer. Eu coloquei na minha cabeça que eu não posso comer chocolate porque eu tô mudando os meus hábitos alimentares. Eu vou ter vontade de comer chocolate, quiçá, todos os dias. Eu coloquei na minha cabeça que eu não posso sair com os meus amigos pra comer uma pizza. Eu vou querer comer uma pizza todos os dias. Então, coloquem na cabeça de vocês que não há nada que seja proibido. Principalmente nesse processo de começar uma mudança. Não existe alimento proibido. A gente começa a entender esses alimentos, a gente começa a respeitar a nossa fome e a nossa saciedade. É um processo. Se ele é um processo, eu preciso fazer todas as partes do processo. Eu preciso começar pelo básico, eu preciso aprender o básico. Quando o básico virar um costume, quando o básico virar um hábito, se tornar parte da minha rotina, aí sim eu posso começar a pensar em entrar num projeto mais rígido um pouquinho, me restringir mais um pouquinho ali, me restringir mais um pouquinho aqui. Até o dia que eu não... Desculpa, me perdi. Enquanto eu não fizer o básico bem feito, não adianta eu querer dar o próximo passo, gente. Não adianta. Eu tô falando aqui pra que vocês entendam. Se vocês não estiverem fazendo o básico bem feito, comendo mais vegetais, comendo mais frutas, diminuindo os industrializados, bebendo a quantidade mínima de água diária e treinando, não adianta vocês quererem fazer o mais elaborado, porque não vai dar certo. Ou pelo menos pode dar certo até um curto período e depois disso vem o problema, vem a frustração, vem a desistência, vem isso, vem aquilo, vem 1001 empecilhos. Por quê? Porque vocês não respeitaram o processo inteiro. Essa coisa de mudanças muito radicais não dão resultados. Então, partam do princípio que todo processo precisa ser cumprido por etapas. O processo de mudança
a etapa número 1, começar pelo básico. Se tu tem uma alimentação muito desregrada, uma alimentação muito industrializada, com muitas coisas não saudáveis, tu começar a trocar por uma alimentação mais limpa, por uma alimentação mais saudável, já é um grande avanço, e cada passo que tu der dentro desse processo, tu precisa comemorar. É um direito teu, ou melhor, é um dever teu comemorar aquilo ali. Se antes tu comia chocolate 5 vezes na semana e tu tá conseguindo comer 3, tu tá conseguindo comer 4, comemora. Porque tudo é importante ser valorizado no processo. Tudo que a gente faz no processo, nas pequenas mudanças, principalmente essas mudanças iniciais, merecem ser comemoradas. Porque a gente tem que valorizar a mudança que a gente tá tendo, seja lá qual ela for. A gente precisa comemorar. Então, tá fazendo o básico bem feito? Tá fazendo certinho? Tá comendo vegetais, tá comendo fruta, tá comendo, optando por alimentos mais limpos, iogurte com menos ingredientes, menos corante. Tá fazendo isso certinho? Tá. Tá bebendo o mínimo de água por dia? Tá. Tá treinando de 2 a 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos? Tá. Bom, então aí a gente começa a pensar numa outra parte que não é assunto pra esse vídeo. Então, esse vídeo é pra te dizer os pilares nesse processo de por onde começar essa mudança, e te dizer que isso é um processo. Os erros e os acertos fazem parte. O que a gente não pode fazer é desistir. Então não desistam desse processo. Vem muito conteúdo legal por aí. Então se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam aqui, ativem o sininho para vocês não perderem vídeos. Hoje tá saindo esse vídeo. Amanhã tem vlog aqui no canal com toda a minha alimentação, que é uma coisa que vocês gostam, com dicas diárias, com dicas práticas, o que eu faço quando... Enfim, não vou dar spoiler porque o vídeo sai amanhã ao meio-dia, tá? Sexta-feira tem vídeo novo e domingo tem vídeo novo. Então se inscrevam no canal, deixem feedbacks aqui embaixo, curtam o vídeo, e pra esse vídeo é isso. Um beijo e fiquem com Deus.